Olá! Neste vídeo vamos falar sobre os argumentos a favor do evolucionismo, assim como situações que envolveram processos de evolução divergente e convergente. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. O evolucionismo é suportado por evidências científicas de várias disciplinas, como a Biologia, Paleontologia, Bioquímica, Biogeografia, entre outras. Vejamos alguns argumentos da Paleontologia que apoiam a existência de evolução. O facto de se terem descoberto fósseis de espécies inexistentes atualmente contraria a ideia de imutabilidade das espécies preconizada pelos fixistas. Alguns fósseis revelam organismos semelhantes aos atuais, mas não idênticos, sugerindo continuidade e ilustrando modificações graduais sofridas por uma espécie ao longo do tempo, o que ajudou a reconstruir árvores filogenéticas. No caso do cavalo, temos fósseis que revelam a evolução do casco e dos dentes ao longo do tempo. O facto de ser possível ordenar estes fósseis numa sequência coerente de transformações morfológicas é um forte argumento de que as espécies atuais descendem, por modificação, de espécies ancestrais. Outros fósseis apresentam características que correspondem na atualidade a dois grupos diferentes de seres vivos, permitindo estabelecer relações de parentesco. São as formas fósseis intermédias ou sintéticas. É o caso do Archaeopteryx, que apresenta características de répteis e de aves. Ou então, o Ichthyostega, com características de peixes e tetrápodes, que são, por isso, fósseis de transição. A observação de caracteres anatómicos baseada em estudos de anatomia comparada realça as semelhanças e diferenças das estruturas anatómicas dos indivíduos, permitindo assim estabelecer relações de parentesco. Estruturas que, devido a uma origem embrionária idêntica, apresentam o mesmo plano de organização interna, mas que podem possuir forma e função diferentes, sugerem ancestralidade comum e denominam-se estruturas homólogas, como é o caso dos membros anteriores de vários vertebrados. Têm uma estrutura interna idêntica, mas desempenham funções diferentes. Vejamos, por exemplo, indivíduos de um grupo ancestral comum que colonizam diferentes habitats. Sofrem, por isso, pressões do meio diferentes, e em cada meio ocorre seleção dos indivíduos com as características mais vantajosas nesse meio. Assim, ocorre uma evolução divergente e essas estruturas designam-se homólogas. As estruturas homólogas possibilitam a construção de séries filogenéticas, que traduzem a evolução dessas estruturas nos vários organismos. Elas podem ser progressivas ou regressivas. Diz-se uma série filogenética progressiva quando as estruturas evoluem desenvolvendo-se, aumentando a complexidade, funcionalidade ou tamanho de órgãos e estruturas, partindo de formas simples para mais elaboradas. Um exemplo de uma série filogenética progressiva é o coração dos vertebrados. Torna-se mais desenvolvido nas aves e nos mamíferos, grupos que evoluíram mais tarde. Uma série filogenética regressiva é quando as estruturas evoluem simplificando-se. Evidencia redução ou simplificação de estruturas, frequentemente associada à perda de função ou mudança de habitat. Temos como exemplo as asas das aves corredoras, que perderam a capacidade de voo, ou ainda a perda de membros anteriores e posteriores, no caso das serpentes. Também a presença de estruturas vestigiais são argumentos a favor do evolucionismo. Estas estruturas, atrofiadas e não funcionais em alguns seres vivos, são desenvolvidas e funcionais noutros organismos. Indicam, por isso, uma ancestralidade comum. O apêndice no ser humano e o cóccix são estruturas vestigiais, indiciam uma mudança de modo de vida e de diferentes pressões seletivas ao longo da evolução. Vejamos agora estruturas que não têm uma origem embrionária idêntica, nem apresentam o mesmo plano de organização interna, mas que podem possuir forma e função semelhantes. São denominadas estruturas análogas.
As asas de uma ave, de um morcego, de uma borboleta são exemplos dessas estruturas. Então, indivíduos de diferentes grupos colonizam habitats semelhantes. Sofrem, por isso, a ação de pressões seletivas idênticas e por isso ocorre seleção dos indivíduos com estruturas que eram diferentes, mas que desempenham funções semelhantes, em ambientes semelhantes. Ocorreu, por isso, uma evolução convergente e estas estruturas denominam-se análogas. Também os argumentos bioquímicos constituem argumentos a favor da evolução. Nomeadamente, todos os seres vivos são constituídos pelas mesmas biomoléculas. Existem 20 aminoácidos essenciais em todos os seres vivos, 5 nucleótidos diferentes e o código genético é universal. Também a molécula da ATP é universal em todos os seres vivos. Todos utilizam esta molécula como fonte de energia. As reações químicas são catalisadas por enzimas, também em todos os organismos. Organismos filogeneticamente mais próximos possuem maior semelhança nas sequências das proteínas e do DNA. Por exemplo, a proteína citocromo C mostra sequências de aminoácidos mais semelhantes entre humanos e chimpanzés, cerca de 99% são idênticos, do que entre humanos e outros organismos. Também é possível comparar sequências de nucleótidos DNA entre espécies diferentes através de uma técnica de hibridação de DNA. Esta consiste na união de duas cadeias simples de DNA com origens diferentes, formando um DNA híbrido de dupla hélice. Quanto maior for a taxa de hibridação, maior será o grau de parentesco evolutivo. Os argumentos citológicos baseiam-se na uniformidade estrutural e funcional das células em todos os seres vivos. Se todos os seres vivos são constituídos por células que apresentam a mesma morfologia e fisiologia, então deverão ter tido uma origem comum e, por isso, é um argumento a favor da evolução. Por fim, os argumentos biogeográficos também suportam a evolução das espécies. As espécies tendem a ser tanto mais semelhantes quanto maior é a sua proximidade física e, por outro lado, quanto mais isoladas, maiores serão as diferenças entre si. Em ambientes que permaneceram isolados ou distantes por muito tempo, podem encontrar-se mais facilmente espécies únicas dessa região. Dizem-se espécies endémicas. Um exemplo é a distribuição dos equídeos, sendo que as zebras se separam evolutivamente dos restantes, sendo endémicas no continente africano. Ficou percebido? Espero que sim.